Ele vai nos contar a história do jovem José. Se eu perguntar para alguém aqui nessa noite, quem conhece José, todos aqui irão conhecer o José do Egito. Por quê? José, ele não fica conhecido simplesmente porque ele era filho de Raquel, filho de Jacó, e tinha seus 11 irmãos. O que vai trazer conhecimento à vida de José são os seus sonhos. A Bíblia vai nos dizer que José, ainda na menoridade, ele vai ter alguns sonhos. E ele, sendo cuidador de ovelhas, o seu pai Jacó vai lhe dar uma capa. E a Bíblia diz que essa capa era uma vestimenta de várias cores. Naquela época, para usar uma capa colorida ou de várias cores, só era portada por príncipes, por reis, por homens de alto escalão que viviam sobre a face da terra. A Bíblia vai nos dizer que José ganha essa capa do seu pai. E ele, tendo 11 irmãos, os seus irmãos começam a invejar a vida de José. O que me chama a atenção é que a Bíblia vai nos dizer que Jacó amava José mais do que os seus irmãos. E eu me perguntei o porquê que Jacó vai amar mais um do que os outros. A Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele vai ter 2 mulheres e 2 concubinas. Dentro dessas 4 mulheres, ele vai ter 12 filhos. E a mulher que ele mais amava era Raquel. Justo Raquel foi mãe de José. E toda vez que ele olhava para a face de José, Jacó se lembrava da sua esposa, que ele tanto amou. Toda vez que ele ouvia a voz do seu filho, ele se recordava de Raquel, porque ela morreu muito cedo. A Bíblia vai dizer então que dentro da casa de Jacó, junto com seus irmãos, vai suscitar um sentimento de inveja. Por quê? Porque Jacó, ele tinha algumas preferências por José. A Bíblia vai dizer então que chega um momento em que José vai ter um sonho. E ele vai chegar diante do seu pai e vai dizer: meu pai Jacó, eu tive um sonho. E nesse sonho eu via como 11 estrelas, o sol e a lua, se curvavam diante de uma estrela. Jacó ficou intrigado com aquele sonho. E passa-se mais uma noite, ele vai ter outro sonho, e ele chega e diz: olha meu pai, eu tive outros sonhos. 11 molhos estavam diante do meu molho, 5 curvavam e tinham 2 molhos que eram maiores, molhos de madeira. Eles se curvavam diante do meu. E eu naquele momento era como se eu fosse exaltado no meio dos meus. A Bíblia diz então que os irmãos de José já tinham inveja, agora eles começam a ter ódio do seu próprio irmão. Um belo dia os irmãos de José saíram a trabalhar. E Jacó, sabendo da fama deles, vai mandar José ir até os seus irmãos e procurar saber o que estava acontecendo com os 11 irmãos que José tinha. A Bíblia diz que quando José vai em busca dos seus irmãos, ele vai passando por algumas cidades e vai perguntando: cadê os meus 11 irmãos? Quando ele se depara chegando perto dos irmãos, os irmãos veem José e começam a maquinar, a planejar algo ruim contra José, que era o seu próprio irmão. A Bíblia diz então que eles pensam: vamos matar o sonhador, vamos acabar com a vida dele, vamos destruir esse rapaz, porque não estamos mais aguentando viver com a presença dele dentro de nossa casa. A Bíblia diz então que um dos irmãos, Rubem, ele vai se levantar no meio daqueles e vai dizer: não vamos matar o nosso irmão, vamos tentar algo diferente. E a Bíblia diz que vai passar uma caravana, e essa caravana é uma caravana de ismaelitas, e estão indo para o Egito. E o que me chama a atenção é que eles vão pegar José, vão amarrar José e vão vender José para o Egito. E essa história você já sabe.
Só que a Bíblia vai dizer que Deus vai exaltar José, e não vai ser perto de Jacó, e muito menos perto dos seus irmãos. Deus vai exaltar José no Egito. E o que vai me intrigar nesse texto é que José vai ser vendido, maltratado pelos seus irmãos, e vai ser levado para dentro do Egito. O que me chama a atenção é que os irmãos de José acharam que estavam prejudicando José, só que estavam colocando José mais perto da promessa de Deus.